Fala pessoal, boa noite para todo mundo chegando aí. Só startar minha live aqui no Facebook, Instagram. No Facebook já tá startada, já mandei aqui pros nossos grupos. Pessoal, vai chegando aí, meu amigo Dinho já chegou ali, firme com a gente. E nossa live hoje vai ser muito especial, né? Hoje a gente vai bater aquele papo para comemorar junto com vocês essa marca que a gente alcançou. Não é como se novidade que todo youtuber, todo canal de YouTube, ele sonha, né, com essa marca, que são os 100 mil seguidores, né, 100 mil K de inscritos no seu canal. Eu acho que é uma marca que todo youtuber busca. E eu não sou diferente também, afinal de conta a gente trabalha muito pelo canal. E hoje a gente bateu, né, nossa marca aí, 100K de inscritos. Eu confesso, eu tô muito feliz, tô muito satisfeito. E eu vou abrir a live hoje para comemorar junto com vocês e para contar um pouquinho, né, da história, da minha história, como foi chegar nessa marca, o que o YouTube teve a ver com a minha empresa, né, se teve pontos que ajudou na empresa ou vice-versa, e os nossos projetos. Esses projetos eu quero falar muito sobre ele, quero fazer questão de falar, porque para mim está sendo muito especial o que a gente está alcançando. Quem está acompanhando sabe, semana passada a gente estava viajando, a gente estava para São Paulo, né? Eu fiz uma visita em Rio Preto, São José do Rio Preto. Fui visitar a fábrica lá do nosso amigo Rogério, da Arte Porcelaine. Aproveitei e visitei meu amigo Franz Rezende, né, do canal Azulejista. Fui lá tomar uma cervejinha com ele. Conheci a casa dele, né, que ele está construindo lá. E a gente acabou de chegar em São Paulo, ali na cidade de Arujá, onde que a gente está organizando os cursos que a gente vai ministrar e a nossa mudança. A gente está mudando para o estado de São Paulo. Agora, na segunda semana de janeiro, se tudo der certo, a gente vai estar mudando para São Paulo. Aí eu tinha que fazer a locação dos espaços, para onde que a gente ia, né? E tinha que ser um espaço que desse para a gente fazer tudo. Então, não era qualquer espaço que a gente ia fazer. E eu não vou mostrar a questão do espaço ainda, porque a gente ainda está finalizando a negociação, mas está 90% fechado já esse espaço. Então a gente só precisa assinar o contrato. Eu não tinha como ficar mais tempo, porque eu tenho serviço para essa semana que vem. Então eu não quis esperar, não. Mas vai dar tudo certo, Deus vai abençoar, vai dar tudo certo. E vocês vão ver que espaço bacana. E o que é legal disso tudo? É eu olhar para trás e ver aonde eu comecei. E como foi a minha vida para começar, para chegar a minha empresa na situação que ela está chegando hoje, na situação que ela já chegou e para onde ela vai. E para mim é muito gratificante, porque eu mais do que ninguém, né, eu sei o que eu passei, o que eu tive que sentir, o que eu tive que aprender. E eu quero assim que essa live de hoje a gente bater esse papo, que ela sirva de referência para quem está começando. Porque quando você sonha acordado, você consegue realizar. E o tamanho do seu sonho é o tamanho da sua determinação, é o tamanho da sua força de vontade. Quando você já quer muito alguma coisa e tem coragem de correr atrás dela, você pode ter certeza que você vai realizar. E aí hoje a gente vai falar um pouco sobre esse espaço aí, né? É, quem está acompanhando o canal desde o começo, nosso canal, se eu não me engano, eu comecei o primeiro vídeo foi em dia 17 de maio de 2018, se eu não me engano, um dia antes do meu aniversário. Postei o primeiro vídeo no canal, 17 de maio de 2018, e de lá pra cá fui aprendendo, fui apanhando gosto. Meus primeiros vídeos pareciam um robô conversando. Se você ver um primeiro vídeo meu, parecia um robô. Mas vamos voltar um pouquinho mais atrás. Vamos voltar um pouquinho mais atrás na história aí. Senta que leva em história, né? Como foi? O que eu comecei a fazer na vida? Eu sou menino de fazenda, fui nascido praticamente e criado no interior, de fazenda mesmo, de ordenhar. Era muito bom para ordenhar as vaquinhas ali, tirar leite, mexer com gado. Isso aí era a minha sina, sempre gostei demais disso. Sou da roça mesmo, de carpir, de levantar de madrugada para tirar leite, de tratar de gado, de arrumar cerca, de cuidar de gado no meio do pasto, né? Essa foi minha vida. Então, rapaz, ótimo, mais ou menos com meus 13 anos por aí, a gente mudou para a cidade e aí tudo começa a mudar, né? É uma vida nova. Eu lembro quando a gente mudou aqui para a cidade de Quirinópolis,
Quem era mais ou menos da minha idade vai lembrar daquela época, daquela novela do índio lá, não sei se era o Uga Uga. O índio ficou doido lá, subia em cima dos portes com medo. Eu parecia aquele índio. Eu tinha medo de sair de casa e não dar conta de voltar para trás. E aí, gente, continuei estudando e eu já comecei a trabalhar. Sempre gostei de ser independente, né, de ter meu próprio dinheiro, e queria trabalhar. Eu já fiz de tudo um pouco na vida, de menos matar e roubar. Eu já fui badeco de leiteiro. Quem não sabe o que é badeco de leiteiro, né? Hoje quase não tem, né? Hoje é caminhão-tanque, o cara chega lá, mas mesmo assim precisa de um ajudante. Na minha época era na época de latão de leite. Você tinha que catar os latão de leite, jogar dentro do caminhão, pegar o latão de soro, descer do caminhão. Isso eu era rapazote, de mais ou menos uns 16 anos. Acho que eu não tinha nem isso. Eu até, numa dessas a parte de serviço de badeco leiteiro, uma vez um giral, que é onde põe o leite, quebrou comigo. E eu passei o rosto num prego, até foi por onde que eu comecei a deixar a barba, porque eu tenho uma cicatriz no rosto assim. Então, já descobri por que eu deixo a barba, ela tampou minha cicatriz. E o que mais que eu fiz? Eu trabalhei em máquina de limpar arroz, eu já fui limpador de vidro externo de prédio. Com 8 anos, voltando mais, eu pegava quintal dos outros para limpar. Eu não dava conta de ficar parado. Eu já fui office boy, eu já fui pizzaiolo, eu já fui cozinheiro de restaurante, servente de pedreiro. E aí, quando eu virei servente de pedreiro, eu comecei a ter o gosto pela construção civil, de pegar um terreno aberto, baldio ali, e você criar um sonho de um cliente em cima desse terreno. Então eu tive muito gosto, eu gostei muito de trabalhar com isso. Uma das partes que eu mais me dediquei na minha vida. Trabalhei muitos anos de servente, naquela época ninguém ensinava, né? O pessoal parece que tinha medo da gente aprender. Até que um dia o cara que eu trabalhava ficou uns dias sem serviço e alguém me chamou para trabalhar e eu fui. E nos primeiros dias essa pessoa me ensinou. Colocou uma colher de pedreiro na minha mão e eu já comecei. Dali para frente nunca mais eu fui servente, eu falei eu vou ser pedreiro. E eu nunca gostei de trabalhar como empregado, eu nunca gostei de receber ordem dos outros. Eu sei o que eu tenho que fazer, você me passa, eu vou fazer. Então é uma natureza minha. E comecei a pegar serviço por conta. Era rapazote, 16, 17 anos, eu já pegava serviço por conta. E eu sempre tive a vontade de investir, de pegar o meu dinheiro e aplicar, porque eu acredito em tudo que eu vou fazer. Então eu lembro que os primeiros serviços que eu fiz, eu comprei meu primeiro prumo, meu primeiro serrote. Eu até já mostrei pro pessoal dos meus grupos. Eu tenho guardado meu primeiro serrote, que eu comecei a trabalhar. Fiz vários madeiramentos com ele. Parecia uma faquinha de cortar pão. Meu primeiro arco de pua. Quem não conhece arco de pua, né? Hoje é tudo na furadeira, não, né? Cansei de arrancar o couro da mão aqui, ó, de ficar tocando aqui de roda, fazendo madeiramento. E todo o dinheiro que eu ganhava, eu tirava de eu pagar minhas coisas e aplicava em ferramentas. É difícil às vezes a gente juntar dinheiro, mas se você compra, você paga. Então eu sempre fui ter essa ambição. Cheguei no ponto de começar a pegar muita obra, de ter turma, já cheguei a ter 30 funcionários trabalhando para mim, muita turma. E já pulando bem lá para frente, para adiantar mais a história do pessoal que tem interesse em saber como que eu entrei na construção civil, e tudo isso antes eu não tinha canal no YouTube, eu nem sabia mexer em um computador direito, nunca fiz curso para essas coisas. Quando chegou as usinas aqui para nossa cidade, então a construção deu um salto muito grande. E isso foi muito bom, a gente começou a pegar muito serviço. E numa dessas épocas, eu cheguei a estar tocando 5 casas de uma vez, né, como empreiteiro. E eu falei, cara, ou é agora ou nunca. Nisso, já a minha linha do tempo agora tá meio assim, tipo, eu vou lá na frente e tô voltando atrás. Nessa época de construção, pessoal, eu já criava minha filha sozinho. Minha filha veio morar comigo mais ou menos com seus 4 anos de idade e eu criei ela sozinho. Nessa época, eu decidi fazer minha casa. Falei, ou vou fazer minha casa agora ou nunca mais vou conseguir fazer minha casa. Tava com muito serviço e eu, tocando essas obras e trabalhando na minha casa e consegui fazer essa casa minha. Eu gastei 1 ano trabalhando todo santo dia nessa casa e realizei o sonho. Tem até um vídeo na minha casa, no meu canal, quando eu coloquei a casa à venda, mas vamos chegar lá ainda. E eu fiz essa casa. Só que quando eu terminei a casa, a construção civil caiu muito, caiu rápido. Tipo, as usinas terminou o serviço que ela tinha e tudo sempre uma coisa
tá ligada a outra, né? A economia é assim, pô, se deu uma crise econômica lá do outro lado do mundo, ela vai atingir a gente aqui de alguma forma. E, consequentemente, atingiu a parte da construção. E o preço de construção caiu muito. E quando eu terminei minha casa, eu ainda terminei devendo. A gente sempre gasta um pouco a mais, eu queria terminar e terminei devendo um pouco. E aí apareceu 3 casas para fazer. 3 casas, só que o valor estava lá embaixo. Eu sabia que o valor não dava. Eu falo pro pessoal, eu sou muito consciente com as coisas. Ninguém é obrigado a pegar serviço nenhum. Mas se pegar, é obrigado a fazer. É uma questão de honra que a pessoa tem que ter. E eu peguei essas 3 casas, falei, pô, mentalidade, né? São 3 casas. Vou pôr 1 ano ali praticamente, quase 1 ano fazendo essas 3 casas, vai aparecer outra casa e eu vou conseguir pegar e ali eu vou suprir para não parar. Porque você tem que comer. Quando alguém fala, eu vejo o pessoal reclamando que alguém pega um serviço num preço barato ali, eu só fico lembrando, pô, ninguém sabe o que a pessoa está passando. Ninguém sabe se ela tem um filho para sustentar, se ela tem uma conta para pagar, para ela pegar um serviço mais barato. Né? Cada um sabe onde que a correia está apertando. E aí eu peguei essas casas, né, desse preço, realizei os serviços, as 2 primeiras, saiu top, né? O cliente vendeu as casas dele do jeito que queria, ganhou até mais do que queria. Só que quando chegou na terceira, o dinheiro já foi acabando. Eu sabia que não ia dar. E não apareceu outro serviço. Não aparecia. E aí começou os problemas, né, meu amigo? A correia roxou, o dinheiro acabou, a última casa estava só rebocada. E eu simplesmente cheguei no cliente, né? Conversei, eu pedi mais prazos para terminar essa casa, que eu não ia abandonar as casas, dispensar a turma de serviço. E ele falou, não, tranquilo. Então eu dispensei a turma, aí nesse tempo já começa. Você pensa, você está fazendo uma casa, sua casa só está rebocada, uma casa mais ou menos uns 120 metros quadrados. Você ainda precisa fazer madeiramento, piso, encanação, terminar os acabamentos em final, calçada, era muito serviço. Tinha muito serviço, mas eu falei, não, vou terminar. E você não tem dinheiro mais. Não ficou só nisso, né? Um servente que era de fora, que veio trabalhar pra gente, me levou na lei por direitos trabalhistas, né? Porque é assim, quem tá virando empresário hoje, quem tem funcionário, você sabe que você não tem direito nenhum. Você pode estar certo o dia que for. Porque eu já tinha empresa aberta. Minha empresa é aberta desde 2014. Poderia ter pago, assinado a carteira dele, mas um salário de mensal de um servente hoje, né, e na época, girava em torno de mais ou menos R$ 1.600 para ele trabalhar informal. Para ele trabalhar formal registrado, o salário dele é uns R$ 800. Então todo mundo quer receber direitos trabalhistas, mas não quer receber o salário do sindicato. E aí como é que você faz? Né? E a gente vai naquela assim, pô, ele não entende que quando você está pagando ele informal, você já está pagando incluso os seus direitos trabalhistas, mas é uma bobeira, é um trem que a gente tem que pôr na cabeça, né? Você tem que passar para você aprender. Se eu tenho firma, se eu tenho empresa aberta, tenho condição de registrar, registra. Contrata quem quer trabalhar por carteira assinada, porque a gente corre o risco o tempo inteiro. Mas vamos lá. Levou, a gente teve que acertar, eu já não tinha dinheiro, então eu só pedi mais prazo, foi me dar tempo. Eu arrumo serviço no domingo, eu arrumo serviço no sábado, tinha uma fazendinha do lado da minha casa, eu vou lá de madrugada tirar leite, mas eu vou pagar. Né? O dinheiro é dinheiro, não tem disso não. E consegui pagar. Comecei a ter muitos problemas. Minha filha, na época, ela começou a sofrer de crise de pânico. Então, quem entende de crise de pânico sabe o que eu estou falando. Eu acho que eu entrei na lei de Murphy. Tudo que tinha para dar errado na minha vida, deu errado na pior maneira possível. Mas eu não reclamo. Não reclamo de forma nenhuma, que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu acredito que quando você está no buraco, é o melhor lugar que tem para você estar, para você fazer alguma coisa diferente na sua vida, para você sair da sua zona de conforto, porque foi o que aconteceu comigo. Foi o que me tirou da minha zona de conforto, porque você nunca ia sair dali. Quem conhece a história do monge e a vaquinha no penhasco? Né? Já deve ter ouvido, se não ouviu, depois pesquisa, depois vou falar um pouquinho sobre essa história. E não estava bom não. Continuei, terminei as casas, gastei 3 meses para terminar essa última casa. Né, sem dinheiro, entrei em dinheiro a juro, 10% por mês, paguei cada centavo, todo mês eu pagava o juro ali, trabalhava todo santo dia, quantas e quantas vezes eu não sentei na cabeceira da minha cama num domingo, com o meu corpo doendo, de cansaço, falei, cara, eu não aguento hoje. Aí eu olhava, via minha filha, olhava na minha geladeira, eu falo para os meus alunos dos nossos grupos de WhatsApp, que hoje pagam mensalidade de R$ 15 para ficar num grupo administrado, e eu sei que R$ 15 faz falta.
porque eu passei falta por causa de 15 reais. Eu não tinha 15 reais para comprar um pacote de arroz. E graças a Deus eu sempre tive boas amizades, né? De eu ligar para meus amigos e falar assim, gente, eu preciso de serviço. Se tiver serviço de servente para limpar o quintal, eu vou. Eu preciso de 15 reais para comprar um pacote de arroz. Eu não tenho coragem de pedir dinheiro. Eu te peço serviço, eu não vou te pedir dinheiro. Eu tenho força para levantar e sair da cama. E meus amigos sempre me acolheu, né? Me dava serviço. Falei, Jair, tem serviço para você. Graças a Deus, a gente que é pobre, a gente tem um nome e tem que zelar do seu nome, principalmente se é de cidade pequena. E vamos lá. Continuei, terminei essas casas e aí eu falei, eu preciso resetar. Só que eu fiquei desgostoso demais da construção. Eu não queria mexer com construção mais. A gente sente, é ruim, né? Você trabalha a vida inteira com aquilo. Acontece uma situação dessa. E aí eu vi um vídeo na internet aí, num canal, alguém mostrando uma bancada. E eu já trabalhava com meia esquadria nos meus projetos. Nas minhas casas eu fazia os acabamentos. Só que como era barro branco, mas eu fazia as meia esquadria. Falei, cara, eu vou tentar fazer. Eu achei bonito. E eu fui e comecei a fazer. E na primeira que eu tentei já saiu um nicho. Na primeira cuba que eu tentei já saiu uma cuba em um dia. Parece que foi amor à primeira vista aquilo ali. Eu sou muito curioso. Eu falei, não, isso aqui... Só que ferramenta que eu tinha era só um disco de corte. Eu já usava um disco fino. Não tinha lixa, não tinha rebolo, não tinha nada. Era uma ideia... Pegando ideias assim, de marmoraria. Eu acho que os canais que existia na época tinha o do Gelson de Souza. Só que o do Gelson ele é mais focado por vender o curso. Tinha o Elton de Lima. O canal do Elton de Lima me ajudou demais da conta. Que tinha fazer os passo a passo. E aí eu comecei a pegar contato com o pessoal, né? Tinha o Oliveira, o Patrick da Domingues. E aí a gente começou a ter mais esse contato, essa aproximação. Acho que todo mundo começando. Me colocaram num grupinho de WhatsApp e a gente trocava muita ideia. E como eu sempre tive boa didática, eu filmava, explicava o que eu estava fazendo e o pessoal começou a me incentivar, né? Falou, abre um canal, vai abrir um canal. Só que eu vi que não tinha um canal. Os caras já tinham começado a ficar comentando. Toda conta de YouTube, você que está assistindo no YouTube, você sabe que você tem um canal. Isso é um canal. Se você quiser postar um vídeo, você vai postar um vídeo no seu canal. E o primeiro número de inscritos, que eu nunca vou esquecer, era 17 inscritos. Falei, cara, eu já tenho 17 pessoas me seguindo. Hoje a gente olha, né, a marca aí, chegou na marca de 100 mil seguidores. É muita coisa. Mas vamos lá, não parou por aí não. É uma coisa assim, quando Deus vem na sua vida para te moldar, para te transformar, ele vem para fazer o trem direitinho mesmo. Ele vem para não te deixar dúvidas que aquilo ali é o que você vai fazer. Eu peguei outra casa ainda, eu tinha que pegar mais uma casa, não podia parar. E no trâmite dessas casas eu tive muita dificuldade com o pessoal, dono dessas casas. Foi um tipo de cliente desgastante demais. Mas é cliente, você tem que tentar segurar. Só que levou a minha paz espiritual ao extremo. E aí não estava bom. O Deus queria que eu falasse assim, eu vou te mostrar que você vai sair da construção de um jeito ou de outro. Então foi uma situação muito difícil segurar esse serviço até terminar. E como se não tivesse bom, eu fui tomei um tombo de moto e desloquei meu ombro esquerdo. E quem sabe, um ombro deslocado é muito pior do que um braço quebrado. A recuperação é muito lenta, né? Eu tive que ficar 2 meses com a tipóia no braço. Eu comecei a perder o movimento desses 2 dedos meus, porque começou a dar rompimento de tendão. A dor é insuportável. Dormi num sofá segurando os braços durante 2 meses. Era a única posição que eu tinha que eu conseguia dormir. E mesmo assim eu continuei trabalhando. Na porcelanataria eu parei 1 semana, só a primeira semana mesmo, porque eu estava à base de remédios para aguentar a dor. Na segunda semana eu já estava trabalhando. Tem vídeo no canal mostrando. Eu, para mudar as peças de lugar, eu pegava uma fita de catraca, sabe que as fitas que você fica puxando assim, ela rocha, eu tinha uma fita daquela, eu amarrava ela na minha cintura, passava ela no meu pescoço aqui, enrolava na peça e trazia nos meus dentes. Mordia na peça, carregava e mudava ela de lugar. Por que eu não ia mudar? Todo mundo falou que meu braço nunca mais ia ser o mesmo, que eu nunca mais ia parar de sentir dor, que eu nunca mais ia conseguir movimentar o meu braço. E eu movimento. Meu braço hoje é um movimento normal. Não tem assim, sente alguma dorzinha depois de tantos anos, mas eu movimento. Mas continuando, depois desse acidente, aí não teve como eu continuar com essas casas, porque estava faltando só um acabamentinho de piso. Eu sentei 100 metros de piso só com uma mão, usando uma ventosa, era a única coisa que eu tinha, só que chegou nos recortes, eu não conseguia mais, porque eu precisava apoiar meu corpo. E a dor era muito, eu não conseguia. Então, pela primeira vez, eu entreguei uma casa sem terminar.
Mas na contabilidade eu ainda tinha lá um crédito mais ou menos uns 17 mil com o cliente. Faltava tipo mais uma semana de serviço, eu entreguei, falei, não quero receber o restante, coloca outro, eu quero entregar a casa, eu não conseguia. E aí eu passei a dedicar só à porcelanataria, onde que eu falei, agora eu vou mexer só com isso aqui. E estudando, mostrei para os meus grupos de WhatsApp hoje um contrato do meu primeiro cliente. Meu primeirinho cliente, tá lá, contrato 00001. Eu vendi a minha primeira bancada e entreguei ela de bicicleta. Era o que eu tinha. Eu comecei a dar um passo para frente. Eu fazia minhas bancadas debaixo do sol quente, é o que eu tinha. Ganhei meu primeiro dinheirinho, comprei um Sombrite, que é aquela tela de horta, aquelas telinhas preta. Coloquei por cima, já tampava do sol, né? Já não queimava tanto a nuca. No próximo dinheiro, eu lembro de uma vez, eu tava devendo, né? E eu ainda tava devendo, eu tava pagando juro ainda. Eu paguei durante 2 anos juro do dinheiro que eu peguei para terminar as casas. Eu não deixei de pagar a hora nenhuma. Os outros ainda falavam, mas você tá pagando um juro abusivo. Mas eu não vejo como abusivo, porque quando você precisa e o cara te arruma, você assumiu essa responsabilidade. Então, abusivo vai ser se você não honrar o seu compromisso. Então, não pegasse. Eu tenho isso comigo. Eu aceitei o valor, eu tenho que pagar ele. E aí, eu tenho esse contrato, né, desse primeiro serviço, fui ganhando dinheiro, e um dia eu vendi um serviço maior, eu sei que sobrou lá tipo uns 2 mil reais. E eu devia mais ou menos já uns 30 mil para me pagar tudo que eu devia. Lembro que um amigo meu ainda me falou assim, cara, você vai pegar esse dinheiro, você vai investir nisso aí, usa o dinheiro para pagar suas contas. Ah, mas o que é 2 mil em cima de 30 mil que você tá devendo? E eu catei os 2 mil, comprei uma tenda para sair do sol e comprei material. Eu acredito no que eu tô fazendo. E porcelanataria não era um segmento que estava disseminado ali, que as pessoas aceitavam o que você está fazendo. Eu estava empurrando a força mesmo, eu estava implorando para as pessoas comprar e conhecer o meu serviço. E aprendendo ainda, eu tinha que aprender. E aí eu comecei a aprender, conhecer as ferramentas, né? O canal, até você passar de uns 10 mil seguidores, 15 mil, 20 mil, você paga para trabalhar. Se o canal fosse um trem muito lucrativo, todo mundo tinha um canal e dedicava para esse canal. Não, não é lucrativo. Meu canal hoje, ele não paga, a monetização do meu canal não paga o meu tempo. Não paga de forma nenhuma. Eu faço porque eu uso a minha inteligência para criar produtos usando a visibilidade do meu canal. Mas se não fosse isso só do canal, a gente não tira. Mas voltando. Continuei fazendo meus projetos, continuei aprendendo, continuei ganhando meu espaço devagar. E em um ano trabalhando com porcelanataria, a minha garagem, minha casa ficou pequena pro tanto de peças que eu tinha. Tanto de peças de cliente, tanto de peças de expositor. Tudo que eu tinha já não estava cabendo na minha casa mais. E eu, se tá dando certo, se tá difundindo, eu vou levar isso para outro nível. E aí eu tive uma das maiores decisões da minha vida. Vou vender minha casa e vou investir tudo nisso aqui. Fui chamado de doido, falei que todo mundo falar que eu ia acabar com tudo que eu tinha. A prestação da minha casa era barata, eu pagava em torno de 600 reais por mês. E eu saí de 600 para um aluguel de 2.200. Foi o que eu fiz. Vendi minha casa, achei meu ponto, que é o ponto que a gente está aqui hoje, né, no centro da cidade, numa avenida. Tudo que eu preciso está aqui. Tudo que eu tinha, eu vendi, porque aqui não cabe compor os móveis de casa, isso não cabe. O espaço. A gente dorme num colchão no chão, aqui atrás. Hoje, graças a Deus, não dorme num colchão no chão porque a gente não tem condição, não é por isso. Porque não justifica hoje eu ter passado 2 anos e meio, a gente já vai para quase 3 anos, dormindo num colchão no chão para segurar as pontas, investir na empresa, e agora que está quase organizando, eu querer ostentar. Não justifica. A gente vai dar um passo esse ano que vem agora muito maior ainda. E aí, demorei 1 ano na minha empresa para dar conta de montar meu showroom. 1 ano trabalhando nessa empresa todo santo dia. Eu acho que eu sou o comércio que abre mais cedo na minha cidade. Se você passar 5h40 na porta da minha loja, as peças já estão lá de fora. Quem fez curso comigo presencial aqui sabe. Às 5h40, no máximo 6 horas, eu já pus as peças todas lá de fora. E eu trabalho todo santo dia. Pelo menos no primeiro ano, eu trabalhava até de noite. 10 horas, 8 horas. Já teve dia de eu trabalhar até 3 horas da manhã. E foi onde que eu comecei a ver, aprender mais. A pandemia. A pandemia, ela veio para
fortalecer ainda mais o que eu estava fazendo. Porque você pensa, a pandemia chegou com 1 ano de loja. O primeiro ano é investimento. O segundo é aprendizado. No terceiro você começa a tirar alguma coisa. Igual a minha empresa começou a dar dinheiro agora. E no primeiro ano eu não tinha maturidade nenhuma empresarial. Eu não tinha maturidade nenhuma. Eu tinha noção. Mas saber realmente administrar a minha empresa eu não sabia. Que é fazer o meu controle de caixa, separar o dinheiro que é da empresa, o dinheiro que é meu, fazer previsão de gasto, fazer estratégias. Eu não sabia disso. E aí me vem uma pandemia e fecha minha loja com o primeiro ano. Eu com 2 funcionários registrados. Eu não tinha reserva para acertar com meus funcionários. E eu levantei dinheiro. Eu pedi mais tempo. Tive... Perdão. Tive a paciência, né? Dos meus funcionários, alguns, né, tive problemas com funcionários também, mas acertei tudo direitinho, porque o que é de cada um, a gente não põe a mão, você pode ter certeza. E aí você começa a querer cair em depressão, porque eu olhava assim, eu olhava para um lado, cara, eu vi todo o investimento que eu fiz, todo o dinheiro da minha casa aplicado aqui dentro, e se a minha empresa fechasse naquele momento, tudo que eu coloquei ali dentro eu ia perder. Eu ia fazer o quê com todos os meus projetos, todo o investimento de equipamento, tudo que eu gastei na estrutura do prédio? Seria um dinheiro que teria ido embora. E aí você pode ter a maior opinião, porque eu me considero uma pessoa de opinião muito forte, mas você baqueia, né? Eu baixei a cabeça igual um frango com peste. Como você não tem vergonha de falar isso. E aí é onde que entra as amizades de novo, as boas amizades. Eu tive um amigo que passou um dia na porta do meu portão aberto. Eu tava ali pensando na vida que eu não sabia o que ia fazer. E o cara voltou, entrou ali dentro, sentou comigo ali, conversou, né, deu bastante conselho. Falei, cara, baixar a cabeça não vai resolver. Você que quando você estiver numa situação difícil, passando por uma situação difícil, a última coisa que você vai poder fazer e deve fazer é se lamentar. É ficar, nossa, não tem isso, nossa, tá isso, cara, não. Em vez de se lamentar, gasta essa energia procurando uma solução. Eu tinha muita matéria-prima, eu tinha piso, eu tinha massa, eu tinha um monte de coisa. Então usa esse material. Você tem que pagar o aluguel, você já está aqui mesmo, tem que pagar energia. O material está aí. Você vai ficar sentado? Não. Vai levantar e vai fazer. E ele ainda me deu uns conselhos, usa seu canal, vai fazer conteúdo pro seu canal, né? Vai fazer vídeo. Eu lembro que eu tinha um alcance, naquela época, com 10 mil seguidores, eu tinha um alcance de 700 e poucos seguidores por mês. E no primeiro mês, postando vídeo, trabalhando todo dia criando alguma coisa, eu tive um alcance de mais de 8 mil seguidores por mês. Para um canal de 10 mil, isso é muito mesmo. E aí foi onde que eu comecei a ver resultado financeiro do canal, que me ajudou muito. Pô, naquela época, qualquer R$ 1.000 me ajudava. E eu falei, cara, é aqui o meu foco. Vou trabalhar nisso aqui. Vou entender como que a internet funciona, vou entender como que a porcelanataria funciona, o que eu tenho que aprender. Então foram processos da minha vida de muito aprendizado, né, de muito... Eu não vou falar sofrimento, porque sofrimento é quando você realmente tem uma dor e não consegue sanar ela. Quando você passa dificuldades numa empresa, num projeto que você quer fazer, você pode criar um plano de estratégia a longo prazo e resolver ele. Você tem um foco. Não dá para resolver hoje só porque eu quero que resolva. Isso aí é coisa sabe aquele ditado de filho criado com vó, que vai espernear e sapatear? Não, você tem que ser maduro. Eu quero fazer a minha empresa crescer. Como que eu vou fazer ela crescer? Eu vou traçar uma meta. Quanto que a minha empresa gasta? O que eu posso cortar de gastos dessa empresa? Posso cortar isso, posso cortar aquilo ali. Eu cometi erros no começo, eu já fui entrando em questão de funcionário. Não, espera o máximo possível. Tenta pagar o mínimo possível até você estabilizar. Porque você só vai poder fazer planejamentos de custo maiores só num determinado tempo que você entendesse ali. Você fez uma avaliação de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses que a sua empresa manteve aquela meta ali, você pode começar a fazer planejamento. 1 mês bom não quer dizer que a sua empresa vai ter 2, 3 para frente bom, não. Então eu tive que aprender isso na raça. Mas foi muito bom. A gente passou por essa situação da pandemia, eu comecei a entender como que eu ia trabalhar com o canal, eu evoluí coisas no meu canal que eu não me gabando, mas eu não conheço o canal no YouTube que faça lives igual eu faço.
né? Nós estamos aqui transmitindo uma live aqui com a imagem de alta resolução, um áudio bom, no YouTube, no Facebook, no Instagram, tudo ao vivo. Quantos canais vocês conhecem que fazem isso? Estou me gabando, mas é fruto de estudo, de correr atrás. Eu não tinha noção nenhuma de trabalhar com o equipamento que eu estou trabalhando. Eu não tinha o equipamento que eu tenho. Mais uma vez entrou a parte de investimento. Eu fazia meus vídeos no celularzinho, não que isso seja muita credibilidade, eu conheço vários canais que são virais que fazem vídeo só no celular, né? Tô falando que quando se tem vontade de fazer um projeto diferente, você faz. No mês retrasado, só dentro da minha sala, para ter essa qualidade, para ter esse resultado que a gente está tendo, foi mais de 60 mil de investimento. E eu consegui tirar isso de tudo que eu faço. Do meus retornos da porcelanataria, dos meus projetos, dos cursos que eu ministro, tudo isso. E quantos projetos a gente começou a criar, né, para ajudar pessoas. Pô, a gente vai dar um curso pro Jefferson, né, lá em Arujá. Já comprei a passagem de avião dele. Vai ter o alojamento, a alimentação, o jogo de ferramenta. O cara não precisou gastar R$1, né, pagou uma taxa de inscrição. Por que todo mundo não pode fazer isso pelo menos uma vez por ano, né? Dá para ajudar. Eu sei que não dá para ajudar todo mundo, porque um canal de 100 mil seguidores, como que você ajuda todo mundo? Falta o conhecimento ali. Bate um papo com o pessoal de vez em quando. Mostra como fazer. É muito melhor do que dar alguma coisa. Quando a gente consegue dar, porque você correu atrás de um patrocínio, de uma ajuda e tem uma credibilidade para fazer isso. Então isso é muito bom. E para esticar mais um pouquinho, zona de conforto. Não fica na sua zona de conforto. Não tenha medo de mudar, de dar um passo na frente. Vou contar a história do monge e a vaquinha. Eu vou resumir ela bem resumidinho, porque talvez eu não vou nem lembrar de muitos detalhes. Eu sei que existia um monge que estava viajando, né, mas seu ajudante lá, seu serviçal, e de repente eles viram uma fazendinha, sabe aquelas fazendinhas pequenininha, bem simplesinha, e o monge pediu pro ajudante dele, falou, não, vamos parar ali, vamos hospedar nessa fazendinha. Acho que muita gente vai se ver na condição desse pessoal, da fazendinha, porque eu tinha a minha fazendinha pessoal também. E parando lá, conversando com o pessoal tratou muito bem, vinha água, vinha comida, tudo humildezinho. E o monge perguntou, falou, de que vocês vivem hoje? O que mantém vocês? E o fazendeiro contou que eles tinham uma vaquinha. Era uma única vaquinha que supria as necessidades da fazenda, né? Que ela paria e dava um bezerro de tanto em tanto tempo, e que tinha o leitinho dela, e eles vendiam, faziam um queijinho, que a vida dela, era daquela fazendinha, daquela família, era essa vaquinha, a única que eles tinham. Então, beleza. E aí, o monge levantou de madrugada no outro dia cedo, já chamou o ajudante dele lá, e falou, vamos embora, a gente tem que ir para tal cidade, então vamos. E passando no pasto ali, tinha aqueles barrancos, aqueles penhascos, estava a vaquinha do pessoal da fazenda lá. Aí o monge olhou pro serviçal dele e falou, ó, vai lá e empurra aquela vaquinha e derruba ela do penhasco. E o serviçal falou, não, mas por quê? É a única fonte de renda que o pessoal tem. Nossa, eles vão passar fome. Vai lá e derruba a vaquinha. Como ele é muito obediente, o monge sabe o que faz. Foi lá, empurrou a vaquinha caiu do barranco, morreu, e eles foram embora. Nem olhou para trás. Passado muitos anos, o monge viajando de novo, né, junto com o ajudante dele, e de repente passou naquela região e o ajudante lembrou, falou, nossa, aqui é aquela região daquele pessoal, da fazendinha, da vaquinha. O que será que aconteceu? E não viu mais a fazendinha, não tinha. Falou, nossa, deve ter morrido de fome, era a única fonte de renda. Só que no lugar da fazendinha tinha uma fazenda grande, tinha plantação, tinha cabras, tinha porco, tinha galinha, tinha milharal, tinha um monte de coisas. Eu falei, ó, então o pessoal certo teve que vender, outra pessoa comprou e foi embora. Aí o monge falou, vamos parar lá nessa fazenda pra gente se hospedar. E chegando lá, né, o rapaz perguntou, o pessoal, né, se todo mundo se apresentou, receber eles, perguntou o que tinha acontecido com os antigos donos da fazenda há tanto tempo atrás. Aí, por surpresa dele, o pessoal falou, somos nós, somos os mesmos pessoas que receberam vocês há tanto tempo atrás. Mas como? O que aconteceu? Eu falei, não, depois que vocês foram embora, a gente foi no outro dia cedo buscar a vaquinha para tirar leite, e por uma infelicidade ela caiu do barranco, e a gente não tinha mais a vaquinha. E aí, para não passar fome, a gente decidiu começar a plantar. E aí nossa plantação começou a dar bons frutos,
E aí a gente comprou umas galinhas, e dessas galinhas comprou uns porquinhos, e a gente foi começando a mudar a vida e não dependia mais daquela vaquinha. Então, assim, resumidamente a história, eu acho que muita gente deve conhecer. Às vezes a gente tem que jogar a nossa vaquinha do barranco e acontece a vida, como aconteceu na minha vida, né, de Deus jogar minha vaquinha do barranco, colocar toda a dificuldade, me colocou num caminho que me tirou da minha zona de conforto. E eu não tenho medo de fazer nada. Claro que a gente vai sempre com os pés no chão, né? Não vou arriscar hoje a ponto de eu voltar ao que eu estava. Não que eu tava ruim. Eu comia, nunca passei fome. Eu já cheguei a passar meses e meses comendo arroz e frango. Isso não é passar fome. Eu acho que é uma situação que você está acima de muitos ainda. Mas hoje eu consigo olhar para frente e ter coragem, né, de crescer e de fazer mais e mais. Como é o próximo passo que a gente está dando agora. A minha empresa hoje está estabilizada na cidade. A minha empresa hoje tem uma boa renda. A gente tem um bom retorno, tanto do digital quanto da minha. Tudo que eu faço. Só que eu sei que eu posso ir mais além. Não só pelo dinheiro. Né? Eu até ouvi um vídeo hoje do Cortella que você. Eu não quero ser lembrado pelo que eu tenho. Eu quero ser lembrado pelo que eu consegui fazer. Quantas pessoas eu vou conseguir alcançar mais? Quantas pessoas eu vou passar mais conhecimento? Vou passar mais força de vontade? E aqui parece que limitou já para mim. E agora em janeiro a gente vai estar mudando para São Paulo. Né? A gente teve lá semana passada, viu o espaço. O projeto é grande, é um projeto muito grande. E tô indo com a cara e a coragem. Vai eu, minha esposa, e a gente vai para fazer tudo que eu não consegui alcançar aqui, eu vou alcançar lá. Não é uma questão de soberba, não é uma questão financeira. Dinheiro é consequência. Se você está trabalhando com um projeto que você luta muito por ele, que você estuda esse projeto, não se preocupe, o dinheiro é consequência. Ele vai vir. Uma das maiores satisfações foi poder ter viajado nesse fim de semana, e poder ter ficado, a gente alugou uma chacrinha num lugarzinho bem humilde, bem gostosinho de ficar, e você não preocupar se você, nossa, se eu gastar esse dinheiro, eu vou dar conta de pagar a conta do fim do mês, vou dar conta de pagar meu talão de água, meu talão de energia. Não, a gente não precisou preocupar com isso, né? Não estava ali para esbanjar, mas eu sei o que a gente fez, o que a gente plantou, a gente estava ali retornando. Então essa está sendo a minha trajetória. O canal crescendo cada dia mais e mais, projetos e mais projetos que a gente idealiza dando certo, a empresa crescendo, né, começando a dar frutos, e essa sensação, né? Eu não vou mostrar a parte do estabelecimento que a gente está locando, porque a gente está em negociação, tá uns 90% finalizado, mas como não tem contrato assinado, então a gente não conta com o ovo no orifício da galinha, né? Então deixa isso primeiro, mas eu já compartilhei isso com alguns amigos meus, algumas pessoas mais próximas, mas é um espaço que, quando eu sentei na porta dele de frente, eu sonhei acordado. Eu vi tudo que eu posso fazer e o que vai ser feito ali. A questão da credibilidade que vai ter, né, que a gente vai impor. A gente está com um projeto aí para transformar a porcelanataria numa área reconhecida. A gente está com um projeto para os nossos cursos sejam reconhecidos pelo MEC. Isso vai dar muita credibilidade, não só para os nossos cursos, mas para toda a categoria de porcelanatarista. Porque você vai ser reconhecido. Isso vai estar formalizado como profissão. Então, acho que sonhar acordado e traçar metas a longo prazo, né? Se você visualiza que você dá conta, precisa de 50, traça uma meta de 100, porque você alcança metade, você já está muito no lucro. E tá difícil, mete a cara. Quando tá difícil, porque aí é a hora mesmo de você lutar. Pega referência, né? Eu tenho muita referência, eu gosto muito de acompanhar pessoas que idealizam e que traçam metas e realizam essas metas. Tem aquele, eu esqueci o nome aqui, se você fizer uma pesquisa de catador de latinha a milionário, não sei o que lá, Rufino, esqueci o nome dele. O cara tem uma história que é incrível, né? Você saber que qualquer pessoa pode fazer, você não precisa nascer em berço de ouro. Ah, eu não faço porque eu não tenho isso. Ninguém nasceu tendo. Grandes nomes, aí o Whindersson Nunes da vida. O cara nasceu tendo alguma coisa? Onde que ele tá? Isso foi sorte? Não, isso é determinação. Cada um conhece a sua história. Você
qualquer um que estiver assistindo pode ter um resultado na sua vida partindo da sua força de vontade. Beleza? Deixa eu ler um pouco os comentários pessoal aí. E qualquer dúvida que vocês tiver, pergunta. Hoje nós estamos com a live aberta para perguntas. Falei muito hoje com o pessoal do nosso grupo sobre resguardo e tudo coisa que eu aprendi tomando pancada naquilo ali. Às vezes você erra alguma coisa ali, você não tem que se martirizar porque errou. Você tem que pôr na sua cabeça o que você fez de errado e o que você vai fazer para aquilo ali não acontecer de novo. Então é aprendizado, né? E no nosso segmento hoje, o resguardo é muito importante. É tratar contrato, recibos, formalizar. A formalização hoje é a melhor coisa que você pode fazer. Existem várias e várias formas de você estar formalizando o que você faz para suprir ali qualquer problema, qualquer chateação que você possa ter. Às vezes uma pequena palavrinha dita com o ponto e vírgula no lugar certo te resguarda. Então a gente não tem que amadurecer. A gente tem que estar evoluindo sempre. Deixa eu ver os comentários desse pessoal aqui, que, gente, muita gente comentou aqui, ó. Dinho, o Dinho tá acompanhando a gente aí já tem muito tempo, né? Um abração, Dinho. F. Pisos, Genésio, Denilson, Francisco Sérgio, já chegou fincando o dedo no like. Quem não fincou o dedo no like aí, dá aquela fincada sadia no dedão no like. O pessoal me pedia muito, né, pra contar a minha história, como que eu comecei, como que tudo aconteceu. Ó, ProArt Porcelanataria, Diego. Deixa eu já pegar aqui o gancho. Falando mais não só da minha vida, porque cada pessoa que a gente encontra no caminho da gente é referência pra gente. Essa viagem que a gente fez agora, dessa vez, o pessoal que acompanhou, né, eu tive em Rio Preto e fui conhecer o Rogério, cara, uma personalidade incrível, um cara de uma história incrível, de um começo invejável, né, porque começou lá do zero também, né, começou na raça. E eu visitei uma empresa top, cara, uma empresa bem estruturada, uma empresa que tem nome, que é a Arte Porcelain, lá em Rio Preto. Ela tem uma máquina jato d'água maravilhosa, faz um serviço incrível. Ele fez um presentinho pra mim aqui, olha que coisa legal aqui. Top. Então é isso. A gente tem que se espelhar em pessoas que estão crescendo de uma forma sadia, de uma forma produtiva, sem precisar pisar em ninguém, sem precisar ficar atacando ninguém. Eu fico. Não é que eu não dou conta de falar que eu me chateio com alguma coisa, porque eu não deixo nada me atacar, não deixo nada me ofender. É irrelevante demais pra mim quando uma pessoa fala mal ou critica. Que diferença isso faz pra mim quando uma pessoa me critica? Nenhuma. Faz diferença, minha vida não muda um segundo. A única diferença que vai fazer é quando alguém me encostar. Aí é diferente, porque aí eu posso exercer meu direito de legítima defesa, né? Aí você extravasa. Mas pra falar de mim, cara, não importa, pode continuar falando, não vou fazer diferença nenhuma. Mas eu vejo que muitas pessoas se sentem mal, se ofendem, e quem tá com a cabeça, às vezes, passando por uma situação difícil, uma situação conturbada, às vezes começa até a desistir mesmo. Foi onde que a gente criou o nosso projeto, dos nossos grupos de WhatsApp administrado. A gente não aceita nenhum tipo de crítica dentro dos nossos. Não tem esse negócio de crítica construtiva, não. A pessoa que está começando está precisando de orientação, de um apoio. Opa, beleza, você errou aqui, vai melhorar, esquenta não, faz assim. Tem gente que não sabe falar isso, tem gente que só se sente bem se falar mal daquela pessoa ali, se falar que ela é ruim, que ela não sei o que, pra quê, cara? O que ganha com isso? Que sentimento esquisito é esse que algumas pessoas têm? E é estranho, eu nunca dei conta de entender isso. Fiz um serviço uma vez e um funcionário meu, na época da construção, danificou algumas coisas lá. E a cliente fala assim: tem que fazer ele pagar. Pra que ter uma ignorância tão grande no coração, né? Fazer a pessoa pagar alguma coisa por um erro, alguma coisa. Não, se não é uma pessoa que te serve pra estar junto com você, acerta, dispensa na boa ali e toca o barco. Não precisa. Quem é melhor do que ninguém? Então, coexistir é uma coisa muito, muito complicada hoje. Eu me privo de estar perto de pessoas negativas.
Eu não me mantenho perto de pessoas que não têm o que oferecer, nem que seja uma sensação boa de estar com essa pessoa. Eu não cedo o meu tempo para um bate-papo com uma pessoa que só vai para falar asneira. Eu escolho o que eu vou fazer. O meio digital, é até bom falar nesse assunto aqui, porque já vou entrar lá nos meus grupos lá. A gente tem um grupo de assessoria, onde que ele tem um valor mais alto. E quando eu criei, eu tinha um propósito desse grupo, para o pessoal ter um contato mais direto comigo, diretamente comigo, para tirar as dúvidas deles de projetos que estão fazendo. Só que quando a gente cria esse projeto, eu tenho que administrar ele ali da forma que funciona para que tudo aconteça. Então tem que ter um tempo, a pessoa tem que me marcar para que eu receba a notificação. Apesar de a gente ter muitos grupos, eu não fico conversando em grupo, eu não fico lendo o grupo. Eu tenho quem faz isso ali, porque senão eu não produzo, eu não trabalho. Hoje eu não respondo o WhatsApp, eu não atendo o telefone, porque hoje eu sou produção e administração, né, da empresa. Então tem a Cibele que ajuda. Em janeiro agora já vai ter mais 2 funcionárias para estar trabalhando nessa parte também. E aí o pessoal começa a fazer uns ataques assim, cutucar, tipo de querer te provocar. E eu tenho comigo, se eu não consigo atender todo mundo então do jeito que espera, eu não crio um projeto. Hoje eu não respondo comentários do YouTube, porque se eu responder um, eu tenho que responder todo mundo. E se eu começar a responder, todo mundo vai ficar me perguntando lá. Então eu faço live. Eu tô aqui com a live aberta, qualquer coisa que você quiser me perguntar, eu vou te responder. E aí eu decidi encerrar os grupos de assessoria. Não vai ter mais grupo de assessoria. Eu vou deixar de ganhar um valor que a gente até ganhava, né, que ajuda, não tem jeito de falar que não ajuda, mas eu não vou ver ninguém insatisfeito, porque meus projetos cresceram, minha vida está mudando. As necessidades que eu tenho hoje não são as necessidades que eu tinha ontem, que eu tinha 1 ano atrás, que eu tinha 2 anos atrás. E você tem que entender que isso é uma realidade. Que você precisa desse tempo. Você não vai conseguir manter uma sanidade se você não falar, eu não posso, eu não dou conta mais disso, eu não vou atender. E alguns vão entender, outros não vão entender. Eu já falei várias vezes, se for para eu ser uma pessoa pública, se eu sou para ser artista, né, ter canal e perder a minha vida pessoal, eu não quero essa vida para mim. Não quero de jeito nenhum. Eu paro todos os meus projetos e vou continuar tendo a vida que eu estava. Quero ter uma vida tranquila, eu quero ter a condição de poder ir e vir, de comer, de ter dignidade, criar um lugarzinho para a gente viver, fazer a minha empresa crescer, administrar ela ali. Mas se eu tiver que fazer escolha, eu já falei isso várias vezes, eu vou escolher a minha vida, eu não vou escolher dar atenção para pessoas negativas, para ambientes negativos, de forma nenhuma. Eu sei que eu não vou radicalizar e encerrar um projeto como é o nosso canal, que ajuda tantas pessoas. Tantas pessoas mudaram sua vida aí, pelo simples fato de eu pegar uma câmera e ali filmar e mostrar o que eu faço. Falar, eu faço assim e assim. Mesmo eu tendo curso presencial, eu ensino tudo. Qualquer um pode aprender sem precisar gastar R$1. Não me deve R$1 para ir lá no canal e ver o vídeo que quiser. Tá lá de graça. A gente vai criar futuros projetos de curso online. O que são cursos? São projetos específicos, estão ali mastigadinho para você. Eu gosto do curso presencial, que ele é mais direto, ele tem um resultado rápido, mas muita gente não tem condição de pagar. A internet está ali de graça. Então, são coisas que eu queria ter falado já também, né? Fala da Ailton, boa noite. Deixa eu falar uma boa noite para esse pessoal. Fábio Miranda. Ó o Franz aqui, ó. Franz, gente boa. Ó, Josué Magalhães, boa noite. Sorte aqui no estado de São Paulo. Ó, Michel. Ian. Ó, nosso amigo Ian aqui. Eu conheci esse cara lá em Arujá. Eu tava fazendo as pesquisas para achar um imóvel, né, em Arujá e me deparei com o canal do YouTube desse cara. Depois, se vocês tiverem interesse, segue ele lá, acompanha o trabalho dele. É uma personalidade top, o cara talentosíssimo. Tá aqui, ó, acompanhando a gente. Um abraço aí, Ian. Adenilson. Isso aí, tem uma galera aqui com a gente, ó. Pernambuco aqui na área. Zé Carlos, tem muita gente aqui que eu vejo o tempo inteiro. Às vezes eu vejo comentários aqui, eu lembro do pessoal lá do início, né? Quando acompanhava a gente no começo. Luciano. Abraço aí para todo mundo que tá acompanhando a gente. Se tiver perguntas, pessoal, pode fazer. Ó, Guinelinho. Guinelo Junto, quem não conhece, é um parceirão, um amigão meu aqui da minha cidade, ó. Tô até fazendo um jabazinho pra ele aqui. Queria usar a camisa rosa,
Aí ele me deu uns boné hoje, tinha um bonezinho rosa lá, ó. Pesquisa aí, dá um Google, Agroservice em Quirinópolis. Cara, super top. Você é um irmãozão pra mim, cara. Leandro, Porto Alegre. Guilherme foi um dos meus amigos que eu tinha falado que eu tinha ficado doido. E hoje, de funcionário, aí outro exemplo, ó, de funcionário, de ter um salário muito bom, o salário do Dognello era um salário bom, acima da média, né, de muitos, e abriu mão do conforto, né, e essa tranquilidade, jogou a vaquinha dentro do barranco e hoje abriu sua empresa, hoje ele é empresário, né, tá aí, cara, com sucesso, tá esticando na cidade, tá ganhando seu espaço, seu nome, e é esse tipo de pessoas que a gente tem que se relacionar, pessoas que estão subindo. Não tem aquele cara lá que fala que águia não voa com pardal? Né? Se você é uma águia, você quer voar alto, você vai voar com águia, com quem está subindo. Isso aí não é falando para você que você não pode se relacionar com pessoas que estão abaixo, não, que têm uma mentalidade diferente. Isso aí não tem nada a ver com humildade. A gente está falando em crescimento. Você quer crescer? Então você quer entender de empresa? Você vai acompanhar pessoas que têm conhecimentos de empresa. Você quer saber de produção? Você vai acompanhar pessoas que têm conhecimento em produção. Não pessoas que só, sei lá, tá no meio do caminho ali e tá indo para trás. É um pensamento que a gente tem. Fala, Diego, queria um passo a passo de um projeto de tanque, lavanderia em porcelanato. Desceu tudo aqui. Onde que foi aqui? Rapaz, tem mensagem pra caramba. O Diego Diego, acho que no canal tem. Se você digitar no YouTube aí, lavanderia JJ, vai aparecer um vídeo, mas não é tanque. Eu fiz só uma bancada para lavanderia. Eu nunca fiz um projeto de tanque, não. Raimundo, já aprendendo muito com seus vídeos, já há 2 anos, coisa boa. Ó, Daniel Gonçalves, parabéns, você merece. Valeu, cara, um abraço. Wesley Leandro, um abraço pro Wesley, ó. O Davi, a galera aqui, que bacana. Deixa eu ver se eu leio um pouquinho os comentários aqui. Fala já um pouco do cronograma do curso de janeiro que você vai ser feito, vou participar. Bom, nossos cursos hoje presenciais, eles são focados em 2 projetos específicos. O primeiro é um nicho, borda diamante, e onde a gente vai começar a estudar plano de corte, ver se você tem domínio de riscadeira, porque a gente dá curso para pessoas que têm experiência e que nunca pegaram na ferramenta, até mulheres, a gente já deu curso presencial para mulher. Então eu baseio o curso primeiro em treinar você a aprender a fazer uma meia esquadria. E o nicho borda diamante ele é muito bom nessa parte, porque ele vai te estimular a ter domínio de retífica, domínio de corte, né? Eu trabalho com rebolo, e um cara que trabalha com rebolo, ele vai trabalhar com qualquer tipo de ferramenta depois. Mostrar como trabalhar com maneira segura com o rebolo, para você não se machucar, não causar um acidente e ter resultado rápido. Fez o nicho, o próximo passo é uma cuba esculpida padrão, para você entender de estrutura, né, de reforço, de impermeabilização, de fundo xizado, de colagem de válvula, estratégias de projetos. E aí, mais vai depender do participante. Né? A gente tem participantes de todos os jeitos. Tem gente que tem dificuldade. Já tivemos participante de curso que não fez nada, então vai de cada um. Eu não posso obrigar a pessoa a pagar e querer não fazer. E já tive participantes que já fez demais. Já tive participante que fez 3 kits, 3 cubas e 3 nichos em 5 dias de curso. Tem gente que é fenomenal, é uma explosão. Mas no mínimo, uma cuba e um nicho o participante faz. Se teve mais tempo, a gente vai partir para tentar pelo menos instrução de cozinha. A partir de janeiro, a gente vai dividir nossos cursos um pouco em categoria. Então eu vou trabalhar os cursos básicos, que a gente já trabalha de cuba e nicho, e vou trabalhar curso de fim de semana, de sábado e domingo. Só vai ser curso mais focado. Por exemplo, um curso de sábado e domingo somente para nicho. Um curso de desenho técnico de projeto. Estudo lá na nossa empresa. Na nossa empresa vai já ter o alojamento na empresa, né, esse espaço que a gente está alugando. O alojamento é na empresa, já estou logando ali por causa disso. Está muito bem localizado. O participante vai ter a noção de ver como que é a criação do nosso showroom, que mais? Os cursos de fim de semana, eu quero tentar criar uma estratégia de fim de semana para instalação,
Então tem gente que talvez fez um curso comigo aí, montar a bancada e tá tentando uma cozinha ali e não tá dando conta de cozinha, tá pecando no estrutural ou criação de projeto. Então ele vai ficar ligadinho com a gente vai fazer agendamentos para sábado e domingo de cozinha, criação de projeto de cozinha ou estudo de dobra, alguma coisa assim. Então tá mais ou menos por aí. Agora o desenvolvimento para cada participante, ele é muito pessoal. Mas no mínimo, eu te garanto que se você vir para aprender, vir com a mente aberta, você vai entender realmente como fazer uma esquadria, como afinar, como fazer retífica, como puxar o brilho, né, que a gente fala aí, que é fazer a queima, como entender um projeto, né, e muito mais. O resultado depende de cada um. Tirando que os nossos cursos têm certificado e a partir de ano que vem, Deus vai abençoar, vai dar tudo certo, será reconhecido pelo MEC. Então já tô cantando aí. Ó o Michel. Fala, Michel. Porcela Marcos, fala. Ai. Ó o Marcão ali. Marco Aurélio, quem não conhece, ele foi o primeiro aluno, né? Foi meu cobaia, foi o primeiro aluno que fez curso presencial comigo. Eu recebi ele aqui na minha empresa. Eu não tinha muito essa intenção dos cursos. E o Marco Aurélio entrou em contato e, cara, faz, né? Eu quero fazer. E aí falou, pô, vamos fazer um teste então. Vem, e é bom que eu vou fazer um estudo aí. E deu muito certo, né? Marco Aurélio tá aí hoje, vive de porcelanataria, é de São Paulo também. E depois dele a gente começou a esticar, né? E já criar nossos projetos aí. E aí, qual cidade você escolheu de São Paulo? Uma boa sorte na sua jornada. A gente tá organizando para situar na cidade de Arujá. Vamos morar em Arujá. Fala, Kleber. Eu morava em Taquá, do lado de Arujá. Veio a pandemia e investi em porcelanato no interior, perto de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto a gente já teve em Ribeirão 2 vezes dando curso presencial, né? Eu não sei, cara. Eu sou muito assim de sentir. Eu dei curso em São Caetano. Gostei. São Caetano é um nível, né? Parece que elevado. Eu visitei Rio Preto. Eu vi que Rio Preto também é uma cidade parece que movimenta bastante dinheiro, é uma cidade. Você vê a estrutura da cidade ali, mas eu acho que para mim não seria uma cidade para eu estabilizar, porque é muito corrida. Eu tenho que ter esse processo de adaptação. Rio Preto também, Ribeirão Preto também. Acho que eu não sei. Eu visitei Bauru. Eu dei um curso em Boracéia, do lado de Bauru. Eu gostei muito de Arujá. Eu gostei muito. Não desmerecendo cidade nenhuma também. Eu conheço poucas cidades. Mas eu gostei muito do que eu senti dentro de Arujá. Né? Daquela tranquilidade, as coisinhas tudo organizadinha. É uma cidade que movimenta bem. Então eu gostei, me senti bem e eu tô ali pertinho de São Paulo, né? Arujá tá 40 km de São Paulo. Eu acho que vai favorecer muito quem quiser fazer curso comigo. A maioria dos participantes dos nossos cursos são de São Paulo, tá muito bem localizada, tem acesso fácil. Então, vamos ver, tô apostando. Marcos Cardoso, boa noite, Jair, amigão. Deus abençoe nessa nova jornada, sucesso. Valeu, Marcão, um abraço. Manda um alô aqui pra gente, Paziane, serviços em porcelanato. Estamos começando a trabalhar por conta. Agora, já há 15 anos no ramo da marmoraria. Coisa boa, o pessoal lá, Paziane, serviços em porcelanato. Um abraço e sucesso na empreitada aí. 15 anos de marmoraria é muita coisa. Parabéns, parabéns. Marcelo Fernando, você é um exemplo de pessoa. Valeu, cara, um abraço aí. Você é um profissional. Valeu, Zé. Bacana, cara. Obrigado pelo carinho. A gente sente bem, como se diz. Às vezes, é uma coisa que eu falo, né? E direto eu falo e refalo. Às vezes as pessoas cobram da gente coisas que você não tem para oferecer. Não, a minha pessoa, por exemplo, eu conheço youtubers como referência, né? Eu vou citar aqui meu amigo Oséias, do canal Vem com Oséias, que é um cara super carismático. É um cara que você fica perto dele assim, você sente a carisma dele, tanto é que o sucesso do cara tá aí. Eu não sou uma pessoa assim, eu não sou uma pessoa carismática. Eu sou carrancudo, eu sou cara fechada. Se eu tiver que falar, eu vou falar firme mesmo. Meus cursos são firmes.
eu tiver que danar com um aluno meu, chamar a atenção dele, eu vou chamar, porque eu quero que ele aprenda, eu quero o melhor para ele. Eu tenho que chamar a atenção se ele não está cumprindo a carga horária dele, se ele não está pegando firme, se ele não está levando a sério. Não é porque ele está pagando que ele pode fazer o curso de qualquer jeito, é uma responsabilidade para mim. Então as pessoas às vezes cobram, falando eu sou rígido com as minhas palavras, eu falo os trem firme, mas esse sou eu. Deixa eu... Aqui se a minha televisão desliga. Esse sou eu não sou um personagem. Não adianta eu querer me passar por um personagem bonitinho, que ri, que brinca, só que a hora que eu estiver no meu extremo, eu não vou conseguir manter. Então eu prefiro ser eu mesmo. Já cheguei a falar para cliente, de cliente achar ruim assim, às vezes eu sou seco e tal. Olha, quem tem que me aguentar é a minha mulher e meus cachorros. Você tem que gostar do meu serviço. O meu serviço tá bom, tá do jeito que a gente combinou, né? É isso que eu vim para oferecer. Não é todo dia que você vai estar bonzinho. E que a gente vive numa selva. Se você ri demais, as pessoas às vezes montam. Não que estou criticando quem é mais tranquilo, quem tem aquela pegada de chegar e brincar, não. Eu queria ser assim, mas eu não sou. Então, eu acho que se você é uma personalidade, não tenta ser outra coisa, não. Se você tiver sucesso sendo você mesmo, esse sucesso seu só vai subir. Se está dando certo, eu sendo da maneira que eu sou, então eu acredito que vai continuar. Se fosse para não estar, né, a gente não teria chegado até aqui. E não muda por ninguém. Não muda. Muda para melhor. Muda se você for evoluir. Você sente a necessidade de ser de uma forma, seja dessa forma. São José do Rio Preto é uma cidade top. Sempre que vou para o estado de São Paulo, eu vou lá. Bacana mesmo lá. Gostei da cidade. Depois tem material ainda pra gente editar. Eu fiz bastante vídeos lá, mas o Rogério, né? E a gente fez uns vídeos lá, eu tenho que editar ainda. Ó, o Ricardo, André Pena. Valeu, André, um abraço. Luciano Silva. Que bom, cara. Valeu, fico muito feliz em ler comentários assim. Cara, hoje o pessoal comentou bastante, que bacana. MGDK Design em Porcelanato, parabéns pelos 100 mil, valeu. Que bacana. O André Pena, ele participou do mesmo projeto que o Jefferson, né, que é o ganhador do curso, participou. Só que o do André foi um pouquinho mais puxado ainda do que o dos meninos. Dos meninos, eles contaram, né, acabou a vontade de pedir voto. O André, o projeto, quando eu criei, eu não lembro se foram 10 participantes, não precisava pagar nada. Só pra você ver, o que é a diferença de você conseguir realizar alguma coisa hoje? Muita gente reclama que não tem oportunidade na vida, mas às vezes a oportunidade bate na sua porta e você não tem coragem de se esforçar um pouquinho para agarrar aquela oportunidade. E a oportunidade nem sempre vai bater 2 vezes na sua porta. O caso do nosso amigo André aqui, quer fazer questão de falar, eu queria dar um curso presencial, só que eu não queria fazer um sorteio, fulano e ganhou. Nossos grupos de WhatsApp, todo mês a gente faz um concurso de sorte e dá um curso de graça para um dos nossos participantes. Pode fazer uma semana de curso com a gente sem pagar nada do curso. Isso aí é uma coisa. O que eu queria fazer era algo maior. Eu queria presentear alguém com um curso e pagar tudo para ele. Despesa de viagem, o hotel, alimentação, que ele passasse uma semana bacana com a gente. Só que eu queria que ele corresse atrás disso, que ele provasse para todo mundo, até para ele mesmo, que ele tinha que ganhar por mérito, né? E aí os participantes tinham que fazer um vídeo, mandar um vídeo para mim, contando a sua história. Porque eu ia apresentar esses vídeos e abrir as enquetes, e quem estava acompanhando queria votar. E o André foi um cara que ele correu atrás mesmo. O André me contava as histórias que ele chegou a ser expulso de estacionamento, de shopping, porque cercava o pessoal na rua. Gente, pelo amor de Deus, vota em mim. Conheci a história do André, um rapaz de família simples, né, ali de Fortaleza. Mostrar os filhinhos dele, toda a simplicidade dele ali. Para mim foi um prazer muito grande mesmo poder ter recebido ele aqui, né, como já recebi vários outros, mas em especial alguns que a gente sabe que é carente desse tipo de ajuda. E ver hoje, cara, a vida que ele tem hoje, né, tá trabalhando, viver de porcelanataria, lembro de propostas de serviço que ele recebeu, né, os projetos que ele realiza. Então é isso que a gente faz. Você vai fazer mudança na vida de alguém, você vai fazer pelo mérito dela.
E não dá para fazer esse tipo de projeto sempre, porque existe logística para a gente conseguir. Mas a gente conseguiu de novo agora, onde está vindo o nosso amigo Jefferson, né? E eu acabei cedendo pro Michel vir também. Não, a gente não vai conseguir dar a despesa de viagem do Michel, mas eu vou dar o curso para ele, não vou cobrar nada. O Jefferson ganhou despesa de viagem, hotel, alimentação, vai ganhar tudo. Isso é bom. Isso alimenta o meu ego. É isso que eu quero fazer. E eu acho que eu não preciso ser artista, ter sorrisinho bonito, ter a carinha. Eu já acho que eu já nasci com a cara fechada, assim. O médico acho que olhou em mim e falou: esse moleque não tá pronto, não. Volta pra trás, fica mais um tempo aí. Então eu sou assim, é um cara da cara fechada, mas eu tenho um coração grande. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar sim. Pode ser quem for. Eu queria saber um passo a passo de tanque. Eu já te respondi, meu querido. Ézio Valente, boa noite. Bom ouvir histórias de caboclo raçudo. Motiva a gente a encarar diversos tipos de desafio. Parabéns. Valeu, Ézio. Um abraço pra você. O Ézio é um cara top também. Tá com a gente sempre. Zizulino, parabéns pelo sucesso. Vi de perto quanto esforço você esteve diariamente. E venham 500k. Um abraço aí, meu amigo Zizo. Pô, tive aí pertinho, lá em janeiro a gente tá, Zizo. A gente já tá fixado aí. E com certeza, ou vou te visitar, ou você vai lá visitar a gente. Um abraço. Benedito Chagas é outro cara que tem história com a gente aqui, cara. Benedito começou a participar dos nossos grupos, desde quando a gente abriu os grupos, começou a criar os projetos e ele concorreu a sorteios, né, a concursos que a gente realizava para dar o curso presencial. E ele ganhou um curso uma vez e situação do destino, né, ele não pôde vir porque acho que era uma época, não sei se com os filhos dele estavam se formando e ele precisava gastar com aquilo ali. E ele foi uma história, eu vou contar a história do Benedito, que foi muito bacana. Às vezes quem ganha o presente não é só o aluno que vem fazer um curso com a gente que ganha um curso. Muitos dos cursos que eu ministrei, que eu consegui doar ali, foi eu que ganhei o presente. E aí fizemos outro evento, novamente o Benedito ganhou, né? Ele conseguiu ter acesso e veio fazer esse curso. Quando o Benedito veio fazer esse curso comigo aqui, foi numa semana que eu estava com muita dificuldade financeira. Muita dificuldade financeira mesmo. Eu precisava muito de dinheiro para fazer os fechamentos. Era no começo da empresa. E eu estava em negociação de uns cursos, de 2 cursos, com uma pessoa. Não vou citar nomes, que não precisa. Pra vocês entenderem o que a gente tem que fazer na vida e não se arrepender por fazer. Só que nessa negociação estava tensa. Estava muito tensa. Tá? Tem tipo de cliente que você sabe que se você fechar com ele, ele vai te escravizar, ele vai acabar com você. E eu decidi dispensar o serviço, decidi não dar o curso porque ia ser um inferno na minha vida durante aquela semana, não ia ter paz. E eu precisava mesmo assim. E eu decidi então, não fechei o curso, fiz a semana de curso com o Benedito, né, de graça ali, a gente não cobrou nada. E foi uma das melhores semanas da minha vida dentro daquela oficina. Uma pessoa de uma paz, de uma tranquilidade, de uma serenidade. E a gente absorve, né? Aquilo tudo vem para você. Para mim foi incrível, né? Dar o curso para ele, passar essa semana com ele ali, ver ele aprender, né? As histórias, contar as histórias da vida dele. E depois que ele foi, parece que foi assim, Deus falou, pronto, você passou, agora eu te dou. Fechei um serviço ali, faltando 2 dias para fazer o fechamento do mês, já recebi, já fiz meu fechamento. Então Deus sabe tudo que ele faz. É na hora dele, não é na sua não, não adianta se apavorar não. Faz só a sua parte. Também você não vai sentar e ficar acomodado não, né? Então são personalidades que quando eu vejo assim, eu lembro de cada momento que eu passei aqui. Sou caldeireiro, gostaria de saber se posso fazer o curso. Claro que pode, qualquer pessoa pode. Eu já dei curso para caldeireiro, né? Nosso amigo Sérgio, caldeireiro aposentado, fez curso com a gente aqui. Eu já dei curso para mulher, para piloto de avião, para policial, todo tipo de pessoa você imaginar aí, a gente já deu curso. Qualquer pessoa que tenha força de vontade e tenha mente aberta, vai aprender. O WhatsApp da nossa loja tá em cima aí, ó. Até agora não fiz jabá não. Quem tiver vontade de fazer um curso com a gente, entre em contato. Dia 27 de dezembro agora é o último curso que a gente vai ministrar aqui na cidade de Quirinópolis. Então, é a última semana de curso que a gente fecha aqui. A partir de janeiro,
a última semana de janeiro já fechou em Arujá. A gente está com vaga agora para a primeira semana de fevereiro. Se eu não me engano, acho que só tem 2 vagas. Já está fechando também. Quando você mudar para Arujá, com certeza vou fazer uma visita. Essa questão de visita eu já vou avisando aqui, deixa eu já falar. Eu sei que isso vai acontecer algumas vezes, né, ou várias vezes lá na cidade, porque tá mais perto de todo mundo e o pessoal vai querer ir visitar. Como eu já recebi várias vezes visita aqui na minha empresa e em algumas dessas visitas eu não tive como receber o participante, né, o visitante. Eu quero que o pessoal entenda que é trabalho. Eu vou estar trabalhando o tempo inteiro. E para conseguir fazer, entre em contato. Entre em contato primeiro, vê como que tá a agenda, porque eu vou fazer de tudo para encaixar dias ali, né? A gente já está com parcerias com depósitos da cidade. Você vê, a gente mal chegou na cidade, eu já fechei parcerias. Então eu vou tentar marcar um dia para tomar um café da manhã ali, num domingo tal, a gente senta lá e vocês fazem a visita ou um café da manhã na nossa empresa mesmo. Então só não vai sem avisar, pessoal, porque não vai ser desfeita. Mas eu não posso ali parar um atendimento de um cliente, parar um curso, parar uma produção às vezes para receber. E aí vai ficar chato. E aí o pessoal vai falar que a gente não tem humildade. Então só peço isso, entre em contato, a gente vai manter esse número aqui. Com certeza eu vou mudar números, a gente vai aumentar mais números. Então já vou especificando isso aí. Vamos lá. J Construções, boa noite. Vou fazer uma escada de 45, monto o espelho e a pisada com cola plástica ou monto por parte. Olha, eu nunca trabalhei degrau de escada, sempre acompanho o pessoal trabalhando aí, montando, mas eu acredito assim, eu sei que eles montam o L, né, vai as 2 peças e você começa a montar, segundo os relatos dos colegas nos grupos, de baixo para cima. Monta o primeiro pisante, vai encaixando o outro. Aí depende muito se o seu degrau de escada tem meia esquadria lateral, se tem fechamento. Então são tudo situações que sempre tem que ser analisada. Jair, você precisa vir para a Baixada Santista. Quem sabe, né? A gente vai estar mais perto de tudo agora. Jair, só tenho a agradecer. Aprendi e estou aprendendo só com seus vídeos. Que bom. Parabéns, MGDK. Jair, quase desisti de fazer as bancadas. Quase voltou a trabalhar de pedreiro. Perdi meu carro. Foi bem difícil continuar. Aconteceu muitas coisas ruins, mas levantei a cabeça. É isso aí, meu amigo. As provações de Deus. É Deus colocando a sua vida ali. Não é porque um tá fazendo que quer dizer que vai ser fácil, não. É um processo seletivo. Qualquer pessoa pode fazer. Mas não vai ser qualquer pessoa que vai entrar para o mercado de trabalho tendo diferencial. Quando você não tiver diferencial, aquele tipo de pessoa que não tem, você vai desistir. Você vai começar a arrumar desculpa, arrumar defeitos, criticar os outros, né? Principalmente quando esse pessoal que costuma falar de concorrente, desculpa a minha franqueza, não tem concorrente. Tem que você não tem um diferencial para cobrir o que o outro está fazendo. Esquece o concorrente, foca no seu trabalho. Acabou, meu amigo. Você vai ter seu espaço. Tem serviço demais. Uma cidade igual São Paulo, falando pro pessoal de São Paulo, é uma cidade grande demais da conta. Tem serviço para todo mundo. Tem serviço para todo preço. Então você escolhe que cliente que você quer. Você quer o cliente que quer o barato ou você quer o cliente que paga bem? Tem produto para todos. Se você conseguir atender do mais caro ao mais barato, você está eleito. Eu tenho produto de tudo quanto é jeito na minha empresa. Eu tenho um produto barato, acessível, que é o simples, né, o pouco corte, e o produto diferenciado. Então, você não precisa ter medo de concorrente. Sou de Diadema, São Paulo, tô tocando meu negócio sozinho. A Porcelanataria Rodrigues, o Ivanilton Rodrigues. Um abraço, Ivanilton. Maurício Silveira, boa noite, Jair. Parabéns pelo sucesso. Um abraço, Maurício. Obrigado. Vanderlei Palmeiro, Jairzão, você é topzera. Essa galera. Você disse da quantidade de seguidores que você tinha. Olha a coincidência, eu também estou com 17 seguidores. É o começo aí, hein, Michel? E Michel leva jeito. Leva jeito. Átila de Carvalho Eugênio, 100k, parabéns. Isso é pouco, Jair. Parabéns para ti e todos que estão. Átila também é outra personalidade que eu vou falar. Para quem não conhece, nosso amigo Átila aí. Quando eu fui dar curso em São Caetano, um dia antes de eu sair de viagem, eu sentei à noite na frente do computador para dar uma conferida numas coisas ali e o Átila entrou em contato.
Ele queria fazer o curso, você vê, um dia antes. Se eu não tivesse sabido o computador, ele já nem ia fazer esse curso. E aí ele fechou o curso, pagou, participou com a gente lá. É um cara de uma energia tão positiva, de uma não sei como falar. O Atila tem um projeto social onde ele ajuda a levar comida o pessoal lá da Cracolândia, esse pessoal ali mais carente. O Atila contou a história da vida dele pra gente, que ele quase morreu, né? Que ele foi atacado por um cara com uma faca. Não, só de eu pensar assim, eu já começo a ter frio na barriga. E de uma força de vontade de fazer as coisas, de uma inteligência. Ele tá fazendo o curso, você tá falando alguma coisa, ele tá tomando nota. Então é um menino de ouro, né, para assim falar. E eu tenho um respeito muito grande por pessoas assim, uma admiração. Então, um abraço para você, Ashley. Com certeza a gente vai estar mais perto aí, né? E a gente vai se ver de novo, sim. Elson, aqui é o Divino Elson, parabéns. É o Divino Ceboso? Ô, Divino, um abraço pra você, cara. Que bom, a galera aí das antigas aqui, meus amigos. Se for o que eu tô pensando, meus amigos da época de menino, da época de fliperama. Diego Decora Porcelanato, aqueles condomínios de Arujá são top. Ó, aí, tá vendo? Dave Silva, o canal do YouTube é muito importante, aprendi muito e ainda aprendo. Manda um abraço para nós da DSS Porcelanataria em Perus, São Paulo. Um abraço aí pro pessoal da DSS Porcelanataria. Bacana, bacana. Parabéns pelos 100 mil inscritos, você vai longe, Deus te abençoe. Tenho orgulho de dizer que sou inscrito desde quando você tinha 400 inscritos. Que bacana, cara. Legal. A gente de vez em quando aparece assim, eu sei como funciona isso, eu não tem jeito da gente cobrar dos inscritos, tá acompanhando a gente o tempo inteiro. Tem canais que eu gosto de acompanhar, que chega um certo momento, ou você tá focado em outras coisas, né, que você não acompanha tanto, mas estão sempre ali. De vez em quando é bom, né, a gente dá uma maratonada. Que bacana. Queiroz, boa noite, meu amigo. Estou querendo entrar no seu grupo de novo. Que bom, Queiroz. Seja muito bem-vindo de novo, então, cara. Bacana. Cleiton Félix de Lima, boa noite, parabéns, valeu. Isso aí, o sol nasce para brilhar para todos. Que bacana. E eu invoquei falar aqui, eu vou falar um negócio. Eu não consegui abrir o chat do. Nem abrir o chat do Instagram. Deixa eu abrir ali. Deixa eu ver. Eu consegui visualizar aqui. Pelo aplicativo é difícil, mas vamos tentar. Ver se tem algum comentário aqui, ó. Ó, eu consegui aqui. GWS Arte em Porcelanato, lá no Instagram. Parabéns, JJ. Grato a você. Hoje tenho minha própria porcelanataria. Trabalho eu e minha esposa. Bacana. GWS Arte em Porcelanato no Instagram. Ver se tem mais alguns aqui. Se eu não fechar. Arte Paulo Porcelanato. Boa noite, Jair. Grande fera. Um abraço. JA. JA Arte em Porcelanato. Boa noite, Jair. Comecei praticando junto com você na época do Leonardo, cuidava do WhatsApp. Vou seguir seu conselho, vou abrir um canal no YouTube e compartilhar o que eu aprendi nesse tempo. Que bacana, já tem tempo, hein? Bacana. Esse é um... Ó, o nosso amigo, o Rogério ali da Arte Porcelaine. Abraço. JC Porcelanatos, montei minha empresa através dos seus vídeos. Deixa eu ver se eu puxo o chat do... Vou puxar o chat do Instagram aqui pro YouTube, pro pessoal ver. Captura de. Eu tenho que fazer aqui. Pera aí, deixa eu arrumar o trem aqui, porque o trem é complicado, né? Vou jogar pra cá. Jogar pra cá. Aí. Agora deixa eu fazer uma captura de tela. Deixa eu ver se não tem nenhum dado aqui que vocês não podem ver. Que esse trem aqui é complicado, enfim. Então a bobeira aqui tem senha. E aí você já viu, né? Internet. Internet. Captura de janela. Oh, bem bonitinho. E. Pera aí, aqui que faz ao vivo mesmo. E aí, pessoal. Olha a mágica que eu. Dá pra vocês. Tem perigo de mostrar nada. Tô fechando. Vou aumentar.
Vai, tem uma que eu assusto comigo. Tô bom demais nesse aí. Agora a gente vai falar um ali, fazer humildade. Já não pode se vangloriar de nada, né? Ó o chat lá do Instagram. Agora eu quero ver, vou ler junto com vocês aqui agora. Vamos lá. Vou botar as conversas aqui. Marmory Shop. Aí, agora vocês vão ver por que eu tenho dificuldade em ler o chat do Instagram pelo site aqui, ó. Eu tô descendo e de repente o trem sobe. Marmory Shop. Fala, doutor, parabéns, você merece muito seu sucesso. Valeu. Abraço. Aí, ó. Vou subir o máximo que der aqui. Ó, que eu estiver descendo, o trem desce de uma vez, quer ver? Arte Paulo, falei. Tá. Eu sigo. Ateliê do Porcelanato. Minha vida mudou da água pro vinho. Que bacana. Ateliê do Porcelanato, se eu não me engano, acho que é o André. Silvano, boa noite, Jair. SL Porcelanato, Caruaru, Pernambuco. Ó, lá de Pernambuco, um abraço. Ó, o Jefferson, se eu não me engano, é de Pernambuco. Vai fazer o curso com a gente. Ó, Imperial Porcelanataria, Geraldo Rufino. JC Porcelanatos, Jair, sou teu fã, um abraço. Aqui. O pessoal do Instagram falar que eu não leio lá. A dificuldade que eu tenho aqui para ler. Eu pedi o Marcos. Parabéns, Jair. Tá aqui, desgraça. Vai devagar aí, trem. Vendo? É por isso que eu não leio muito os comentários lá no Instagram. Você tem que mandar lá no YouTube. Lucas Porcelanarte, você é inspiração. Valeu. Ó, o Val Porcelanato perguntou o que me inspirou a não desistir. Val, eu contei já, né? Então, assim, não vou repetir, não. Porque senão a gente já tá. Tô até parando a live já, que eu já tô com a garganta seca. Mas a live vai ficar salva, tá? A live vai ficar salva aí pra quem quiser acompanhar de novo. Ó, Marmory Shop. Não lembrou quem é o shop? É o Maurício Jacareí. Ô Maurício! Paulo Maurício, cara, eu passei na porta da sua cidade. Me deu até uma dor no coração, queria ter parado para ir lá te dar um abraço, te rever. Vou contar a história do Maurício aqui também. O Maurício tem uma história top demais, sou fã demais desse cara. O Maurício fez curso com a gente. Eu criei um projeto uma vez e deu um desconto para criar ali um curso. E o Maurício contratou o curso e conhecia, num dos nossos grupos de WhatsApp, nosso amigo Geraldinho. E eu acho que simpatizou com ele ali, não sei quanto tempo que eles estavam conversando, e o Maurício decidiu dar o curso, pagou o curso do Geraldo para mim. E foi uma semana top participar dessa semana com eles. Um empenho, uma dedicação, né? Um talento. Os meninos iam até de noite, tanto o Maurício como o Geraldo. Então foi muito bom. Passei na porta da sua cidade, né? Não parei porque a gente já tinha que voltar muito rápido e eu já tava cansado. Mas tá aí do ladinho, cara, tá aí do ladinho. Depois eu vou te mandar no WhatsApp para você ver o imóvel que eu tô alugando. E com certeza eu vou querer sua visita lá no meu imóvel. Eu vou tirar muita ideia empresarial com você, que eu sei que você é um cara muito inteligente, um cara que entende pra caramba e vai me ajudar muito. E com certeza vou te fazer uma visita aí sim. Um abraço. Ó, o JC, já fui premiado com mais de 79% dos votos. Bacana. Ô, isso é legal, né? Isso é muito legal. Ô, bacana, Maurício. Bacana, cara. Vem sim. Maurício é um cara que falava assim, uma pessoa diferenciada, uma pessoa iluminada por Deus. Bacana. Deixa eu só mudar o chat aqui. Deixa eu voltar aqui pro chat do YouTube pra gente ver se o pessoal tá mandando mais alguma coisa pra gente. Olha lá, quem tá lá? Eu falei que é meu amigo Ceboso. Cadê? Vai lá, trem. Divinelso é outro cara, né? Assim, a gente, apesar da nossa convivência ter sido mais na infância, mas da última reunião que a gente participou, né, dos amigos, tomando uma cervejinha ali, eu sei que é um cara que um futuro enorme aí, um cara super inteligente, corre atrás dos ideais deles. É muito bom, fico muito feliz de te receber aqui na minha live, cara, nesse bate-papo.
Um abraço aí pra você. Ó, o Azulejista, sobrou cerveja sua aqui em casa. Fui na casa do Franz tomar uma cerveja às custas dele aí, né, rapaz? Vou falar um negócio, viu? A última vez que eu fui em Rio Preto, a penúltima, né? A última não, a penúltima. Deu uma tunda nesse Franz na segunda, na sinuca. Aí ele ficou com vergonha. Falou, não, o dia que você for lá vir cá de novo, você vai na minha casa que eu vou pagar uma cerveja pra você. É um cara top também. É cada pessoa aqui que é... Carlos Simeão, boa noite, meu amigo Jair. Aqui de Fortaleza, comecei no ramo da porcelanataria. Um abraço aí. J. Silva Porcelanato, um abraço. Opa, um abraço lá pra equipe Biscuit. Biscuit lá de Fortaleza. Valeu, J. Silva, um abraço. Vanderlei Montalvão. Jair, seus projetos são muito importantes e muito utilidades. Que bom. Fabiano, parabéns pelo 100k. Estou aqui desde os 30 por aí. Que bom, rapaz. Ei, Franz. Bacana, bacana. Deixa eu abrir o Facebook. Eu coloquei o Facebook também, não abri, hein? Ei, rapaz. Eu vou chegar lá no Facebook agora. Ver se o pessoal comentou. Ó, teve alguns comentários ali, mas o pessoal do Facebook já foi esperto. Por todo mundo lá para nosso YouTube. Que bacana. Show de bola. Pessoal, então foi isso aí, né? Eu vou dar uma parada, a garganta já tá seca aqui, mas eu fiquei muito feliz de fazer essa live, contar um pouquinho da minha história para vocês, compartilhar com vocês, quem acompanhou aqui a live desde o começo. Vou deixar a live salva tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram. Vocês que são das outras plataformas, vem aqui no YouTube, se inscreve, né? Agora é rumo a 200 mil seguidores, 1 milhão de seguidor. Ano que vem agora a gente vai trabalhar bastante o digital, mas é muito mesmo. Quero me empenhar mesmo nisso aqui. A gente está com muito projeto. Alcançar mais condição de ajudar as pessoas com conhecimento, com curso, com material. Depois que a gente conseguir formalizar a porcelanataria, ter nossos projetos reconhecidos pelo MEC, aí você pode ter certeza que muita coisa vai mudar na vida de todo mundo. Quando a gente faz alguma coisa de bom para uma categoria, vai ter reflexo para todos. Vocês podem ter certeza. Então, muito obrigado que vocês participaram com a gente. Muito obrigado quem faz parte desses 100 mil seguidores aí, está sempre com a gente aí. Um abraço para todo mundo. Fica todo mundo com Deus. Acredita no sonho de vocês. Né? Não tem medo de correr atrás do sonho de vocês, não. Se sonhou, faz realizar. Beleza? Finca o dedão nesse like, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, quer saber dos nossos cursos, o WhatsApp tá aqui em cima, participa dos nossos projetos. Semana que vem a gente começa a postar nossos vídeos novos. Um abraço para todo mundo aí.